Vamos lá, pessoal. Então nós temos agora um pouco do desenvolvimento, né? Um pouco de história aqui. Ó, continuando aqui a segunda parte da nossa aula. Em paralelo com o conhecimento sobre os aspectos de outras religiões judaico-cristãs, autores gregos, chineses, muçulmanos, que é aquilo que o livro trouxe no slide anterior que nós mostramos aqui. Produziram relatos interessantes também sobre o conceito religião. Estudos primordiais de Heródoto, lá, 484 a 425 a.C., foram feitas na Grécia Antiga com descrições sobre costumes religiosos do Egito, da Babilônia e da Pérsia. Então você observa que ciência da religião não é uma área nova, simplesmente as pessoas reestruturaram essa disciplina e passou a ter esse nome. Mas o estudo em si, do contexto religioso, já estuda-se desde antes de Cristo. O chinês Fa Yin, 337-422 d.C., publicou seu relato sobre os países budistas com informações e anotações de dados históricos sobre as rotinas da comunidade budista. Yeung Xiang, jovem viajante, tá ali a data, né? Jovem viajante chinês que coletou manuscritos e artefatos budistas para o conhecimento dos chineses. Al-Biruni, que informou seus leitores sobre as crenças e as práticas da Índia e na Pérsia. Ibn Hazm, alguma coisa assim, né? Colecionou informações sobre judaísmo e o cristianismo. Sharastani, historiador persa, que fez uma descrição sistemática de todas as religiões até então conhecidas, lá no ano de 1086. Então observa que o fenômeno religioso já é estudado há muito tempo, né? O que deu uma travada nesse estudo, e nós somos herdeiros, né, em parte desse pensamento, foi por conta do iluminismo, né, no século XVIII, que nós vamos comentar aqui. Então isso fez com que retrocedesse a busca e o conhecimento e aumentou a crítica, né, sobre a religiosidade do homem. Só que já no século XX começa a ter a queda. E o conhecimento sobre a religião, sobre religiosidade no ser humano, ele começa a ampliar novamente. Então cada vez mais está sendo amplo e valorizando, por exemplo, a gente olha num contexto, às vezes dentro, como eu falei, dentro da nossa casa, a gente olha, isso é uma perseguição, né, contra a igreja. Existe a perseguição, até quem é da Assembleia de Deus vai estudar isso, né, agora, no trimestre da escola dominical, né, sobre os ataques, né, contra a igreja. Existe o ataque, existe sempre o viés militante ali que quer atacar a igreja. Porém, há coisas muito importantes a gente notar no quesito cidadania, né? Que essa diversidade de expressões religiosas é bom a gente tratar com respeito, né? Ser um bom cidadão, dar o exemplo. Como eu falei para vocês, Paulo, João, Jesus, eles poderiam escrachar as religiões, mas não. O que eles fizeram? Pregaram a palavra, que essa é a nossa função. Pregar a palavra. Juízo a gente deixa com Deus e conversão a gente deixa com o Espírito Santo. A gente só prega a palavra. Então, antigamente tinha muito isso aí, né? As pessoas não tinham muito conhecimento, às vezes, bíblico, e as mensagens eram muito atacando, né? Igreja A, igreja B. Então, isso não convém a nós, né? Quando a gente tem um conhecimento profundo da palavra, nós temos esta base. Hoje em dia está difícil até para você colocar o teu posicionamento como cristão. Sim. Porque você viu aquele caso da Bruna Carla, né? Isso. Simplesmente ela disse que ela não iria cantar, né? E tá certo que ela, sei lá, acho que dava para ter amenizado um pouquinho, já que era em rede nacional, ali, pública, né? Mas ela estava colocando o posicionamento de cristão dela. Sim, então, sim. Isso ninguém pode tirar dela, né? Isso. Porém, hoje em dia está assim, todos têm direito, menos você, de professar a sua fé. Então fica bem complicado. O que está acontecendo com o Brasil? A gente estamos sendo ensinados a ter tolerância, né? Respeito. Porém, tem o viés ali militante, que eles que começaram com
pedindo tolerância, respeito, mas eles não estão respeitando. Eles estão intolerantes. Eles, exatamente, querem impor a sua ideologia, né? Hoje há uma imposição ideológica, né? Até sobre o português, né? Que é uma barbaridade, né? De gênero neutro. Então, até não é nem só contra o crente, até contra a língua. Eles estão. Isso não é nacional, é mundial. Seria mundial essa questão. Então, é o que? É o mundo caminhando para a anarquia. A anarquia, porque vai acontecer, isso é necessário que aconteça, né? Cada vez mais o homem, afastando-se de Deus, ele comete atrocidades, né? Então, querem processar os tradutores da Bíblia por causa da discriminação do homossexual. Imagina, eu crio uma teoria lá. Escrevi, no tempo que eu escrevi tinha um objetivo, tá? Aí chega lá, milhares de anos depois, as pessoas, não, nós não pensamos assim, vamos mudar aqui. Vamos apagar a parte, só vamos aceitar a outra parte. Então isso é uma afronta, né, a quem escreveu. Caso qualquer obra, a Bíblia é uma afronta, né, a Deus. Por quê? Porque não tem como eu tirar a parte, ou modernizar essa parte, ou querer atualizar a Bíblia, né? Ou querer... Não, a Bíblia é aquilo lá, ponto, crê. Quer seguir? Amém. Não crê? Você tem direito também de não crer, né? De não aceitar. E é interessante essa visão deles, eu acho interessante que eles querem tanto, tipo, eles lutam contra Deus, né? A militância dessas ideologias lutam tanto contra Deus, são ateístas, mas querem nossa aprovação, né? Né? Porque... que esse dia eu tava pensando, tudo agora tem que ter eles na capa. Assim, perfume, tudo. Toda a propaganda, parece que eles são minoria. Parece que são maioria, né? Exatamente. E daí esses dias o Doritos colocou uma trans, eu nem sei o que é, um trans que tá grávida, então era parecia um homem grávido. E essa era a propaganda deles, eu fiquei assim, meu Deus, mas por quê? Tem uma... Qual é o sentido? Não tem mais sentido. Para que eles estão dizendo. Tem uma propaganda na... Tem uma propaganda na Warner, né? Tem uma propaganda na Warner que diz assim, o mundo nem sempre, não sei se vocês já viram, o mundo nem sempre foi preto e branco, colocando o preto e branco como algo sem sal, né? Ou seja, homem e mulher é algo sem sal hoje em dia, né? O mundo tá cheio de cores, né? Colocando... Então... A questão é complicada, é o seguinte, desde o começo do tempo, a Bíblia diz que quem destruiu Sodoma e Gomorra foi Deus. E ainda... Abraão intercedeu, né? Muito para que Deus não fizesse isso. Mas ao contrário disso, o mundo progrediu de uma forma que o próprio homem quer destruir essas situações. Então o que acontece? A raiva cresceu por uma situação que eles culpam Deus, mas que é o homem que faz em nome de Deus. Aí exatamente. É difícil. A mulher ela foi discriminada, espancada a vida toda quando era para andar do lado. Por muitas lutas, adquirindo os direitos, fazendo as coisas. Mas no ver hoje do homem, ele ainda pode chegar e ir para o sofá, chegamos junto no trabalho. Ele vai para o sofá e eu vou para a cozinha e lavar roupa. É sério isso? Os seus dois trabalhos? É o zismo, né? O machismo ele é ruim, o feminismo também é ruim, né? Porque o que a Bíblia preza é a masculinidade, o homem ter essas características masculinas e respeitar suas funções, seus papéis e deveres no casamento, vamos colocar esse ponto. E a mulher tem que ser feminina, né? Feminina, e também tem os seus papéis, assim como na sociedade, no casamento também existem papéis, funções de cada um, ambos se ajudando, ambos mutuamente ali cooperando. Porque o casamento é isso, né? O casamento é isso, é um barco, né? Um barco, tá vocês dois ali, aquele barco ali. Eu já vi pesquisa. Daqui a pouco chega alguém para pesar mais no barco, né? Que você tá auxílio. Aí você tem que remar mais, né? Se um só rema, não sai do lugar, né? Agora se os dois passarem a remar... Remar é educar, né? Exatamente. Só que eu já vi pesquisas, pessoas falando que é o seguinte, o homem que é o provedor tinha que trabalhar, a mulher tinha que trabalhar em casa, cuidar da casa. Por quê? Porque a mulher trabalhando fora, ela está tirando um emprego de um outro provedor que está desempregado. Assim, essa questão do homem e da mulher dentro do provedor até,
na atualidade já muda um pouco o contexto, porque isso daí é um conhecimento já passado, não digo que está ultrapassado, não tá, mas é passado por quê? Porque antes os trabalhos eles eram mais servis, né? Mais força. Então, quem tem uma constituição mais forte corporalmente é o homem do que a mulher. Por isso que ficou essa questão, né, da mulher mais em casa, o homem que ia para a guerra, é o homem que ia buscar a caça, né? A mulher ficava no contexto de preparar. Só que hoje mudou por conta de serviços que... Na verdade evoluiu, né? Essa parte evoluiu. Daí, né, tem coisas que não precisa de tanta força física, mas a força intelectual. E a mulher, ela é hábil, né? A mulher é muito inteligente, né? A mulher é um ser... coisa ao mesmo tempo. Então ela já faz tudo lá na cozinha, precisa de um monte de coisa lá. Já faz 10 coisas, né? Enquanto o homem sentou no sofá, a mulher já ajeitou a comida, já preparou a roupa, já preparou tudo, né? E nós, até nós levantar, a mulher é realmente um ser interessante, né? Por isso que Satanás quis atacar a mulher. Vemos que tanto as definições essencialistas como as funcionais, essencialista ligado a essencial, né? Que é essencial a definição, né? Da religiosidade em si, né? Essencialistas são definições que torna essencial para conhecer sobre a área. Funcionalista é a funcionalidade, né, que ela exerce. Apresenta seus problemas e suas limitações. Essa constatação nos deixa longe de uma definição genérica e abrangente, ou seja, mais ampla, né? O suficiente para alcançar as singularidades das diversas expressões religiosas existentes, bem como o fenômeno religioso em possível elemento comum. Então, o fenômeno religioso ele vai buscar exatamente aquilo que eu falei. Ele vai buscar o dogma, entender as crenças, ele vai procurar entender o fenômeno, como que esse ser humano ele expressa, por que ele expressa essa religiosidade, né? Por que ele crê dessa forma? E por que o outro crê de outra forma? É o mesmo ser humano. Então ele vai entender esse fenômeno chamado religiosidade, tá certo? Que está intrínseca no homem. A história da religião, tem no livro também. A abordagem histórica das religiões é tão velha quanto a própria história da humanidade. Os primeiros registros encontram-se primeiramente na antiguidade grega, ali em Heródoto, Parmênides, Empédocles, Platão, Aristóteles, Teofrasto, Berose, Magaste são os mais significativos. Então, observa que muito antes ali do contexto filosófico que está descrito no livro, também os filósofos debateram sobre religião, porque era as causas em comum, né? Por que o ser humano tem lá na Grécia, por que eles adoram tantos deuses, né? Qual que é esse fenômeno? Então a religião era debatida muito, a política, né? A política era algo muito debatido, tanto é que para você ser um bom... ter influência no meio grego, você tinha que estudar retórica, você tinha que saber falar, ou estudar a polis, você tinha que estudar esses elementos que era o elemento comum da época, igual hoje, né? Hoje, para você estar inserido no mercado de trabalho, você tem que estar atualizado, né, com o que anda acontecendo. Então, da mesma forma, era lá na Grécia, e os principais temas debatidos era a religião, era o cosmos, era o homem, né? Depois ali de Sócrates, era a polis, né? Cidade, a política, né? Então, eles debatiam esses temas. Cristianismo. Então, ela tem uma patrística. A época da patrística pais da igreja, né? Os pais da igreja, aqueles que fundamentaram a base para a institucionalização do cristianismo, certo? Do que chamamos cristianismo. Então, diferente daquilo que eu falei na live, diferente de evangelho. Então, procuraram organizar a instituição cristã, que vai culminar ali no século IV, com Constantino, que aí no século IV vai ficar definido que a religião cristã seria a religião romana, a religião universal ou religião católica, né?
Universal, do grego é katolike, certo? Então, ali estabeleceu no século IV, mas já no século II, tá? Século II, já tinha lá Inácio debatendo, querendo se afastar daqueles judeus que criam em Jesus, não querendo cumprir algumas coisas e querendo criar dogmas, né? Então já começa ali e daí vai surgir muitas heresias. Por isso que vai surgir muitas heresias. Nesse período aqui, do século II ao século VII, vai ter bastante debate, né? Buscando a ortodoxia, né? Vai surgir os polemistas, vai surgir os apologetas, por isso que eu falei dos polemistas lá, né? Não caminhar para o lado da polêmica, porque às vezes o polemista ele tende a cair em algum erro, né? Então esses polemistas eram alguns heréticos, né? Que surgiram com doutrinas diferentes e teve os pais da igreja apologistas que buscaram defender a fé, tá? E às vezes até a base de tapa. Às vezes porque o povo era primitivo, né? O povo era primitivo, então tem uma história, né? Que um lá foi lá e deu um tapa no rosto do outro. Tem até hoje, né? Até hoje acontece em algumas igrejas, né? Que tem que chamar a polícia aí, né? Exatamente. Homem civilizado que nós somos hoje, né? Até eu mostrei para um amigo, né, que ele estava estudando muito apologética, eu falei, assista esse filme aqui, Alexandria. Fica como indicação para vocês. Eu falei para ele, assista e analise. Daí tava lá, era esse período aqui, daí tem a história envolve em volta da Hipátia de Alexandria, que era uma primeira matemática, filósofa, mulher extraordinária, né, para a época, né, porque só uma época onde os homens tinham essa habilidade, essa oportunidade de estudar, ela foi uma das mulheres, né, que revolucionou aí o pensamento cosmológico até os dias de hoje, né, influenciou, se não me engano, Galileu, Newton. Então, mulher extraordinária mesmo. Só que como estava se realizando essa institucionalização do cristianismo, o que aconteceu? Sempre existem os militantes, né? Aí em um determinado momento do filme lá, tá lá o pastor, o padre, seja lá o bispo, né? O bispo chamava, pregando lá, Deus é amor. Aí lá fora, lá na praça, tinha um dizendo, nós temos que atacar os pagãos. Crente da mesma igreja, vamos dizer assim, né? Que seguia ali. Então ali o pastor, o bispo ensinando que tem que amar e o camarada ali, que é aquelas guerras lá em nome de Deus, né? Nós temos que destruir o paganismo, temos que destruir os pagãos, esse povo que estuda está falando do cosmos, então eles viram a filosofia como um problema. Aí, o que fizeram? Queimaram a biblioteca de Alexandria, né? Uma das vezes, 2 vezes a biblioteca pegou fogo, uma das vezes foi por causa dos cristãos, né? Cristão é um termo que foi dado é um termo até pejorativo, né? Não era um elogio, né? Hoje nós temos como elogio, né? Porque o cristianismo, que eu entendo, ele surgiu lá quando o Senhor expulsou Adão e Eva do paraíso. Quando ele falou que viriam para a prisão. Evangelho, né? Então, a gente fala do evangelho, que é boas novas, né? O evangelho, há uma diferença entre cristianismo institucionalizado e evangelho, porque o evangelho ele prega a palavra como é. A instituição ela vai dar mais valores, às vezes, a seu regulamento interno do que a palavra. Então, muitas vezes você pode até mostrar para ele, mas a Bíblia não diz isso, diz isso. Não, mas eu creio assim e é assim que eu vou viver. Então, a instituição é assim. E a instituição mostra a Bíblia que a instituição ela é corrupta e corruptora, né? A instituição ela é. Pode ver, porque tem um homem envolvido ali, né? E o homem se corrompe. Ele não fica satisfeito em corromper-se a si mesmo, né? Ele vai corromper o outro. Então a instituição, infelizmente, é isso. Exatamente, que é a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo é isso, é a igreja que casa com o mundo, a igreja estatal, a igreja que está casada com o Estado e vem muitas corrupções. Se você pegar no âmbito histórico, é essa igreja aqui que nós estamos comentando. Que do tempo histórico que corrupta e corrompeu a muitos. Né? Que vai ser julgada, essa igreja vai ser julgada. A Bíblia diz,
Vamos continuar aqui. Patrística, então, é esse tempo, tá? Esse período aí dos vários pais, denominado pais da igreja, tá? Denominação teológica isso, tá, pessoal? Não existe pai da igreja, se olhar na Bíblia. Se nós colocar pai da igreja na Bíblia, não tem. Tem o esposo da igreja, né? Só, né? Essa é minha igreja, né? Então, isso é uma denominação teológica que foi dada posteriormente, né? Então, os pais, aqueles que fundamentaram a instituição, infelizmente a instituição se corrompeu, né? Alguns não eram corruptos desses pais, né? Alguns, na verdade, nenhum desses pais pregaram o erro. Eles buscaram a verdade. Então, os pais da igreja são homens que buscaram lutar pela ortodoxia da igreja, tá? Porque isso foi um tempo de muitas heresias, tempo de muitos pensamentos heréticos, tá certo? Aí vem a Idade Média, a Igreja Católica dominava o cenário religioso, mas as reflexões mais significativas foram realizadas pelos árabes. Então aqui que culminou muito preconceito contra a igreja, porque a igreja passou a dominar todo o cenário político, né? Dominava reis, dominava imperadores, empobrecia, né, os camponeses, empobrecia as cidades por causa das altas indulgências, altos impostos. As séries pagãs que a gente assiste mostram muito a perseguição da igreja, né? Uhum. Mostra os dois lados, né? A adoração pagã, eles mesmos para os deuses deles, e o que a igreja em si fazia, né? A perseguição que era, na verdade, a igreja que mandava morrer. Exatamente. Existe um gráfico, não sei se eu vou achar lá, é tipo um videozinho que mostra a ascensão, né? Daí coloca lá, por um período do tempo, a ascensão do cristianismo, grande, depois dá uma recuada. Aí, enquanto recua, quem que cresce é o islamismo. Cresce. Mas isso não é por conta de proselitismo, por evangelho crescendo. É por conta de dominação territorial. Tem nada a ver, o cristianismo cresceu. Hoje não, hoje está diferente, né? Porque cada país tem as suas leis. Só o evangelismo estava crescendo. Não é o evangelismo que crescia, era a dominação dos povos. E a imposição, né, dos costumes. Está diferente do evangelho, porque o evangelho não impõe. O evangelho, ele é pregado e a verdade liberta a pessoa, a verdade transforma a pessoa. Não há imposição de externos, né? Agora você tem que viver assim. É o Espírito Santo quem trabalha. Por isso que eu gosto de diferir. Eu uso essa maneira, né? Eu entendo que o evangelho é diferente de cristianismo. Né? Que o cristianismo é a instituição. É a institucionalização. Agora o evangelho é a palavra pregada genuína, né? Então, na instituição cristã existe a pregação do evangelho genuíno, como em algumas não existe, né? Já está um evangelho diluído, né? O evangelho já mais light, né? Mais diluído, mais totalmente diferente do que é. Até perguntaram lá o que é hipergraça, né? O que é hipergraça? Hipergraça é que pode tudo, você pode tudo, a graça ela é uma maravilha, que a graça você pode fazer tudo, que você vai ser salvo, você é o cara, fica tranquilo. A graça não tem regra, não tem lei, não tem mandamento, não tem nada. Isso é hipergraça, né? Exatamente. Eu sempre achei... Não, é heresia. É heresia. Eu sempre achei o contrário. Eu achei que crente, evangélico, isso aí não tinha nada a ver. O cara tinha que ser cristão. Porque o cristão segue os ensinamentos de Cristo. Na minha opinião. O cara que segue os ensinamentos de Cristo, esse é o cristão, que é o verdadeiro. O cara crente, a gente sabe que não. Não, essas definições nós recebemos como herança, né? Nós acostumamos a ouvir o quê? Crente até o diabo é. Mas Jesus falou só que ele crê e teme. Jesus não falou que ele é crente, né? Jesus falou para Tomé, não seja incrédulo, seja crente. Jesus falou para Tomé quando ele está numa das conversas, né? Paulo fala, né? Tem a mãe tem Timóteo, que é filho de um grego e filho de uma judia crente. Então o termo crente está na Bíblia. A cristão foi lá na Antioquia, que deram o nome porque
Na verdade, e não era um termo, os cristãos receberam como elogio, semelhantes a Cristo, mas que seguem a Cristo. Mas na época era até um pejorativo, né? Era uma forma pejorativa de perseguição, né? Cristão, pequeno Cristo. A palavra original significa isso, pequeno Cristo. Então era uma diminuição, né? Só que os crentes tomaram isso como um elogio. Aí depois, com o tempo que vai passar, né? Cristã, não, eu sou cristão, porque crente não me fala que eu sou crente, porque crente é o diabo isso surgiu dentro do nosso meio. Até porque, depois cristão, quando se fala cristão, é muito amplo. Quando você fala cristão, você é cristão? Você pergunta a pessoa vai dizer, eu sou cristão. Você pergunta, o que você crê? Eu creio no Evangelho segundo Allan Kardec ensinou. É um cristão espírita, né? Mas é cristão. Por quê? Tem uma linha do espiritismo que se consideram cristão. Tem o cristão católico, aí tem o cristão protestante. Exatamente, né? Uma instituição que se considera cristã também. Daí dentro do protestante tem o tradicional, tem o pentecostal, tem o neopentecostal, né? Então hoje em dia tem até o cristão já cristão, o que é? Tem o praticante, tem no catolicismo lá. O catolicismo é o praticante. Não praticante. Tem até aqui no Brasil a gente não ouve muito, mas lá nos Estados Unidos, que a colonização foi protestante, tem muitas pessoas que eles dizem que são evangélicos não protestante. Eles dizem que são evangélicos só de nomes, né? Tem isso. No nosso contexto aqui não tem, né? Aqui nós somos afastados. Aqui está desviado. Aqui. Agora lá tem aqueles que, assim como acontece no catolicismo aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos também. Então hoje, se a gente for analisar, esse termo cristão é mais amplo, o termo crente é mais aquela pessoa fervorosa, até tá ligado ao pentecostal o crente, né? Tá certo? Porque crente só significa aquele que crê. Então todos que têm uma religiosidade são crentes. Porque ele crê em alguma coisa, né? Todos que expressam. Até o ateísta. Ele crê que não existe Deus. O ateu, ele tem uma crença, então ele é crente no ateísmo. Ele é crente na afirmação que não há Deus. Então crente é só uma palavra. Aí nós que começamos a dar rótulos, né? A gente dá rótulos, né? Agora a gente já nem perguntar, você é crente? Não. Você é evangélico? Poder identificar, porque crente... Tem muitos, né? Tem até outro termo que eu sempre gosto de usar, filho de Deus, né? Filho de Deus, que tem aquele texto, todos aqueles que receberam, deu-lhe o direito, né? A autoridade, o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, a autoridade, poder para designar-se filho de Deus, só com quem recebe. Mas existe os diferentes filhos, né? Diferentes filhos. Jacó tinha vários filhos, mas quem que ele deu o direito de ir lá analisar os outros? José. Deu direito a José, ir lá, analisava, trazia as notícias, mas todos eram filhos. Então os anjos são filhos de Deus também. Está lá os filhos de Deus, Benai e Elohim. Eles eram filhos de Deus por criação. Deus criou os anjos. Os homens, eles são filhos de Deus? Está na Bíblia que os homens são filhos de Deus. Não são meras criaturas. Aí as pessoas dizem, não, eu sou filho de Deus, você é uma criatura. Dá licença que eu estou em outro nível, né? Não, Paulo diz, eu sou uma criatura que fui escolhido para pregar o evangelho a outras criaturas também. Paulo se considerava uma criatura e era convertido. Então os homens são filhos de Deus por formação. Formou Deus o homem do pó da terra. Israel é filho de Deus? Aqui você falou, por adoção, é isso? Por eleição. Deus elegeu a Israel como nação. Eles poderiam chamar Deus de Abba, né? De pai. Tanto é que as orações dos fariseus começavam as orações assim. Avinu Shebat Shammai, Pai nosso que estás nos céus. Foi a oração que Jesus ensinou, né? Começaram assim, eles chamavam assim, né? Na verdade, Jesus falou Abba, né? Jesus falou Avundi, né? Avundi Vashamaya, né? Porque Jesus falava aramaico, né? E não o hebraico. O hebraico ele falava no contexto das sinagogas. Pois bem, aí nós temos um filho gerado por Deus, né?
Quem que é o unigênito gerado por Deus? Jesus, unigênito, único gerado. Então, filho por geração, somente Jesus. E o filho por adoção, né? Por fim, nós temos os filhos por adoção, que é a igreja. Então, olha quantos filhos Deus tem, né? Aí eu gosto muito de uma música hebraica, né? Que diz exatamente isso, do Abraham Friedman, vou assim. Depois eu posto lá no grupo lá. Abba Meler Haolam, né? Deus é o pai do mundo, né? Meler é o rei do mundo e pai de todos, né? Depois ele fala, né? É o rei do mundo e pai de todos. Deus é pai de todos. Agora ele mostra o caminho. Você tem lá 10, não vou falar tanto, sei lá, 4 filhos, 2 filhos. Você ensina a mesma coisa para eles, ensina o caminho. Tem um que vai desvirtuar. Ele vai sofrer as consequências? Vai sofrer. Dependendo do caminho que ele decidir tomar, é caminho de morte, não é? Infelizmente, tem alguns caminhos que é de morte. Então é o que a palavra mostra. Colocou o caminho largo e o caminho estreito. Coloca hoje a vida e a morte diante de vós. Qual vocês querem seguir? Então, o teu ensinamento é o mesmo, o teu amor é o mesmo. Só que tem gente que opta pelas trevas e não pela luz, né? A luz manifestou no mundo, diz a Bíblia. Vamos lá? A expansão europeia agora, vamos ver no contexto europeu, fim no período de encerramento europeu em si. Conquista além do mar, né, colonialismo, começa as grandes navegações, contato com as culturas africanas, asiáticas, americanas, e ambas têm aquela aculturação, né? Aculturação, quando duas ou mais culturas se juntam, né? Então, acultura-se, né? Então pega lá a cultura africana, a cultura junto, vai formar uma nova cultura. Isso acontece no casamento também, né? No casamento, o menino tem uma cultura que ele herdou da sua família, a moça tem outra cultura que ela herda da sua família. Quando casa-se, vai ter um choque, né, de cultura ali, né, no início, né? Até se habituarem, né, com os costumes que um tem. Um lado vai ter que ceder alguma coisa, outro lado outra, e vai se aculturar, né? Vai formar uma nova cultura, porque eles vão começar a entrar em acordos, né? Vai ter essa influência mútua e vai formar uma nova cultura. O Brasil é um país aculturado, né? Mas é um país que tem muitas culturas, né? Mas que eu estava pesquisando, aí nas grandes navegações, que eu entendi que começou as ciências das religiões, que quando eles foram lá para a Índia, o caminho isso. Negócio lá, que até foi um cara estudar lá, acabou virando um branco, sei lá o que, largou tudo, de tanto conhecimento que ele adquiriu lá, ele mudou de religião. Porque até então ele estava naquela caixa lá, né? Estava naquela caixa lá do cristianismo institucionalizado. Quando ele viu que a expressão religiosa é muito mais ampla, porque a gente tem essa tendência. Até um tempo atrás, por exemplo, alguns tempos atrás, o nosso país era praticamente todo católico, né? Por mais que a pessoa nunca foi na igreja, ela tinha concepções católicas. Porque todos os ensinos eram envoltos porque nascia já pela cultura. A primeira coisa. Uhum. Exatamente, às vezes nem fazia parte, agora mudou também, até a própria igreja católica, para batizar tem que estar dentro, eles mudaram um pouquinho, né, o sistema, né? Ou seja, para casar você tem que fazer 1 ano de curso antes, mas a data você não escolhe, você tem que escolher 1 ano depois do que você pretende. Se não fizer o curso, não casa, então existem mudanças internas, né? Mas a cultura em si, a marca do catolicismo na cultura brasileira, porque até então, até os dias de hoje, ainda tem no calendário lá as festas que a igreja prescreveu, né? Exatamente, que a igreja, por influência. Feriado grande não tem, só tem católico. Exatamente. Então isso aqui é uma influência, o que nós herdamos, porque nós fomos herdeiros de um país que foi colonizado por católicos, tá certo? Lá nos Estados Unidos é protestantes, né? Tem católico lá? Tem católico, mas a base deles é protestante. Século XVI, maior conhecimento das religiões, que começa ali, como se falou, descrição dos missionários católicos e protestantes e relatórios de militares. Então, essas navegações começam a trazer, eles têm uns costumes dessa forma. Daí isso
aguça o conhecimento, o desejo, né, daqueles que são filósofos de entender melhor essa expressão. Daí começa a usar o termo ciência da religião. Há a ruptura interna do cristianismo e a consolidação do protestantismo, né? No período da Reforma Protestante, negação do pressuposto que a Bíblia seria o mais antigo repositório teológico de discursos sagrados da humanidade. Por quê? Observaram lá que tem outros livros também que são tão antigos quão, né? Mas a Bíblia, se você for analisar, ela começou a ser escrita ali em 1445 ou 1500 a.C., né? E em outras culturas existe também suas regras, vamos dizer assim, livros sagrados, vamos colocar assim, né? Então, Suméria, então tem outros livros que podem ser antigos, tão quão a Bíblia, né? Por conta dessas culturas que também escreviam, né? Também tinham as escritas. Certo? Isso não desmerece a Bíblia, isso não é desmerecer, é simplesmente entender que há expressões religiosas em outras culturas, que vai além do que nós recebemos apenas, né? Porque o que nós recebemos e o que nós estudamos é a Bíblia, né? Geralmente. Poucos de nós, muitas vezes, têm contato com estudos de outras religiões, né? Mas é um estudo bem importante. Por exemplo, para você entender a Bíblia, às vezes, você tem que conhecer um pouco da cultura suméria, da cultura egípcia, a cultura babilônica suméria ali, né? Mudou o nome. Por quê? Constantemente existiam as comunicações entre as regiões, né? Então a cultura, né? A cultura suméria influenciou muito a cultura cananeia. Então é interessante esse conhecimento. Aí existem livros, né? Existem livros que falam dessa história, né? Um livro que eu achei bem legal, eu li, é aquele lá que até o Mateus me presenteou, Os Outros da Bíblia. Os Outros da Bíblia vai mostrar geralmente esses outros povos e as expressões religiosas dele. Tá? Aí tem Aqueles da Bíblia, né, que vai mostrar aqueles povos que a Bíblia registra, né, principalmente o judaísmo, o cristianismo. Então é bem interessante no âmbito teológico. Eu estava vendo ali no Alcorão, achei muito interessante, que eu não sabia, que Ismael também teve 12 filhos, esses 12 filhos se tornaram 12 príncipes, 12 príncipes dos muçulmanos, que foi exatamente como... Igualzinho, né? Igualzinho, os 12 tribos lá chamam de príncipes. Exatamente. A divisão do campo da ciência histórica originando novas abordagens, sociológica, antropológica, etnológica, econômica, psicológica. Então, uma breve história vai com... Esse aqui é parte do livro, tá, pessoal? Eu vou pular aqui um pouquinho. Ao século das luzes é a religião natural. Na era do iluminismo, propuseram a busca por uma religião antiga, pura e natural, compartilhada pela humanidade inteira. A religião natural formou as bases do deísmo, como ela veio a ser chamada. Vários estudiosos aderiram à ideia da religião universal e natural. Nela inclui a crença de um Deus criador que fez o mundo e então deixou livre para funcionar de acordo com as suas próprias leis naturais, paralelamente com a lei moral para guiar a conduta da humanidade. Com a promessa de que os bons obedientes, essa lei herdariam recompensa e os maus punição. Então deísmo é isso, né? Deísmo é o quê? Deus criou tudo e abandonou. Agora se virem, não quero mais nada com vocês e... façam o que tem que fazer, se você for bom vai receber recompensa, se não for, mas isso é algo contrário à Bíblia, porque nós vemos que Deus está intensamente ligado à sua criação, e é por meio dele que a criação subsiste, então Deus não abandonou a criação. O nosso conceito é o teísmo, né, com T, esse é com D, né? E o teísmo é a concepção idêntica no início aqui, Deus criou todas as coisas, mas que Deus sustenta e projetou a salvação para a humanidade. Projetou um meio da humanidade ser salva. E não simplesmente deixou leis e regras morais, quem cumprir vai ser salvo, quem não cumprir. Ele não fez simplesmente isso, ele foi além, né? Naturalismo ou mitologia da natureza de Miller. Para Miller, os deuses nada mais são do que a personificação de grandes fenômenos da natureza. Seus pressupostos de partida são: a religião deve começar por um conhecimento sensorial, deve ter origem na experiência concreta. A conclusão de Miller é que a ideia dos grandes fenômenos da natureza, a ideia do infinito presente no homem, tem sua explicação espontânea nos grandes fenômenos da natureza. Para Miller, então, o estudo dos mitos baseados na filologia
estudo das escritas, né? Filologia, estudo das escritas, dos manuscritos, e a etimologia das palavras é o único meio prático de entender a religião. A teoria de Miller se tornou muito frágil, né? Muito fraca mesmo, né? Só lendo aqui você já identifica. Porque não é só isso aí, né? Apesar de ter alguns fundamentos, pois, no nível filológico, porque foi o que ele buscou. Não existe correspondente que ele havia anunciado entre a divindade e os fenômenos naturais. Então, isso é o naturalismo, né? Ou mitologia, por isso que já se tornou até mito, né? Porque é uma teoria que foi refutada. Tem pontos interessantes filológicos porque ele descreveu muito essa parte das escritas, né? O estudo das escritas. Porém, não é uma verdade, né? O seu argumento. O animismo de Edward Burnett Taylor, né? Então, animismo o que é animismo? É que tudo tem uma ânima, uma alma, né? Tudo tem uma alma, então todas as coisas têm alma. E essa alma é o que move, que movimenta, né? O animismo, até hoje é praticado pelas religiões orientais, né? Vai dizer que o cosmo, né? O cosmo também tem, as coisas criadas têm essa alma, tem essa ânima, e tudo volta para isso depois, né? Depois tudo que tem essa ânima, quando deixa de existir, ele volta para essa ânima maior. Então é uma base de uma das filosofias orientais também, né? Querendo ele afirmar que o homem primitivo tudo era dotado de uma alma, né? A experiência da alma feita através dos sonhos estava na origem da crença. Temos assim uma crença em seres personalizados, mais incorpóreos, como as almas, os espíritos e os deuses, e que constituiria de forma típica a religião primitiva. Aí distingue-se do animatismo, pois esse não se refere a uma crença de seres personalizados, mas na atribuição da consciência e poderes humanos a objetos inanimados, fenômenos naturais, plantas e animais. Aí também tem aqui, Robert Marett, ele diz lá, estaria a experiência de uma força impessoal que ele designa de mana, conceito que é recolhido das línguas polinésias e melanésias, para designar o princípio da potência ou a eficácia atribuída a uma pessoa, objeto, espaço, que sob outros termos podemos encontrar na maior parte da sociedade. Isso aqui eu peguei de outro texto, tá? O de Taylor, eu peguei de um texto à parte da apostila, tá certo? Aí nós temos aqui, a mágica ali de James George Frazer. Mágica e religião tornam-se o principal tema da obra de Frazer. São elementos centrais em The Golden Bough. Acho que é isso aí. Se tiver alguém que entenda inglês vai estar rindo agora, né? Mas tudo bem. Para compreender a importância desses dois elementos na vida das sociedades primitivas, é preciso dar atenção às condições de vida na floresta, por exemplo. Os caçadores precisavam de animais para abater. Os que cultivavam a terra precisavam do sol, da chuva, para a plantação, sendo que quando a natureza não atendia essas necessidades, possivelmente se colocavam a pensar fazendo um esforço para que pudessem compreender a natureza, se possível, e transformá-la. O primeiro produto desse esforço deu-se a forma de mágica, né? Então é o que nós comentamos no início aqui. Aquele medo de não ter como subsistir fez com que os homens passaram a formar, criar subterfúgios para poder obter esses benefícios, porque eles dependiam para a sua sobrevivência. Então daí vai criar, né? Vai ter religiões que vai criar esses tipos de rituais envolvido com áreas ocultistas, vamos colocar assim, né? Magias, né? Envolvido tentar fazer alguma coisa para trazer o benefício a si. Assim, segundo a teoria de Frazer, magia seria a coerção direta das forças da natureza por parte do homem, enquanto a religião, o ato da propiciação da divindade por parte do crente. A atitude mágica é ditada pela vontade de obter, exigindo e obrigando, enquanto que a atitude religiosa, pelo contrário, manifesta pela súplica, pela prece, pelo sacrifício para obter algo que não está sujeito à vontade
do fiel. Então existe ali, para Fraser, é uma coerção, né? O homem tentando coagir. É o que acontece hoje em dia, né? Então, vamos colocar para trazer para dentro da igreja. Senhor, eu determino que o senhor tem que fazer. Então isso é coerção, né? Quanto a religião, religiosidade é uma o quê? Religião e religiosidade é uma busca, né? É uma prece, é uma súplica, é o sacrifício que o homem faz tentando obter o benefício da divindade, né? Que ele acredita para o seu benefício. Aí temos as teses funcionalistas dos estudos da religião e a reação fenomenológica. Então nós temos Emile Durkheim, né? Sociólogo, escreveu lá sobre o fato social, escreveu sobre a consciência coletiva, escreveu sobre o sagrado e o profano. Então na religião ele diz assim, ó, toma a religião como espaço primeiro da produção do sagrado, que possibilita a vida em sociedade, ao estabelecer normas, conteúdos morais fundamentais para a socialização dos indivíduos. Então aqui é uma frase do que a religião faz, né? O que ela contribui? Ela estabelece normas, conteúdos morais fundamentais para a socialização dos indivíduos. Certo? Então ele vai analisar a religião a partir do viés sociológico, porque ele é, se não me engano, ele é até considerado o pai da sociologia, né? Emile Durkheim. Aí nós temos Max Weber, né? Max Weber também vai falar sobre a ação social, ética protestante, calvinismo, salvação, racionalidade, desencantamento. Como resposta aos problemas sobre religião, ele vai falar assim, ó. Como resposta aos problemas básicos da condição humana, contingência, impotência e escassez, mostra que as religiões, ao criar respostas a tais problemas, influem de maneira mais íntima nas atividades práticas dos homens, com relação às várias atividades da vida diária, né? Porque uma das nossas prédicas é falar das necessidades, né? E entendemos que Deus ele supre as necessidades. Então, ele analisou, até no contexto sociológico também, que o homem, na sua expressão religiosa, o que a religião contribui? Nessa resposta das suas necessidades. Isso torna algo íntimo, né? Algo que está ligado ao dia a dia da vida do ser humano. Aí nós temos Karl Marx, né? Karl Marx, classes sociais, superestrutura, ideologia, alienação. Ele que vai cunhar esse termo aí que vai ser usado muito, né? Ah, se você não tem o conhecimento, você é um alienado, né? Então ele vai dizer que a religião aliena. Por quê? De fato, no tempo dele, na maioria alienava mesmo, porque as pessoas viviam, como eu falei, viviam naquela caixa e esquece de ver o todo. Então nós não podemos ser esses alienados, né? Tem muita gente, a política faz isso também, né? A política tranca alguns numa caixinha ali e deixa ele alienado, que ele não consegue ver mais o fato amplo. Então, ó, ele diz sobre a religião. A religião está presente juntamente com as formulações ideológicas resultantes de um sistema de exploração que reproduziam e justificavam tal sistema, além de indicar em si uma forma de alienação. Então, infelizmente, a religião, na grande maioria, na época de Marx, era o que acontecia. Ela alienava. Foi um dos principais do iluminismo, né? Por esse motivo, mas na verdade era bem isso que se vivia. Né? Exatamente. Ele foi promotor de muitos erros, né? Muitos erros no âmbito filosófico, ideológico. Então hoje há uma... Hoje no Brasil o viés ideológico é muito marxista, né? Essa questão de discussão de classes, do oprimido, do opressor, e até no âmbito educacional se tornou isso, né? O aluno, passaram a ver o aluno como um oprimido pelos professores, e o professor sendo um opressor. Aí começaram a mudar a concepção educacional, que virou uma bagunça, né? Aí se tornou uma bagunça. Agora virou. Por causa do quê? Por causa da teoria, por causa dessa base teórica. Tá? De opressor. Isso, exatamente.
Aí o que acontece? Acontece que se apropriaram da linha de pensamento dele e geraram o caos, né? Vamos dizer assim, né? Por exemplo, no âmbito religião, quando o catolicismo ele veio para as Américas, que país terceiro mundo, país subdesenvolvido, país na visão deles, né? Porque você pega os Incas, os Maias, você pega a sociedade deles, descobriram aí que a sociedade talvez mais antiga que os Sumérios. E eram extremamente civilizados. Mas quem que eram os civilizados? Na concepção antiga, os civilizados é quem tinha a fé cristã. Quem não tinha era tudo era pagão, sem civilização, sem costume, sem moralidade. Então confundiram tudo, né? Aí eles vieram para cá, países subdesenvolvidos. E nos países mais desenvolvidos, qual que era a base teológica dos padres, daqueles que discutiam a palavra? Era a filosofia clássica. Aí, mas como falar de filosofia clássica para um povo que não tem tanta cultura, conhecimento, não é tão civilizado? E observaram que não estava tendo aceitação nesse tipo de abordagem. O que fizeram então? Os teólogos procuraram uma linha de pensamento mais sociológica para abordar com esse grupo. Aí buscaram nesses sociólogos, e principalmente em Marx, essa questão de classe, né? Então é uma classe, eles são de classe inferior, estão sendo oprimidos, Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos pregar o evangelho? Vamos, mas nós vamos criar uma forma de também dar sustentação para essa pessoa. Aí vai surgir lá a teologia da libertação. A teologia da libertação é buscar libertar esses oprimidos, né, nessa condição. Então o escopo dessa teologia, dessa base teológica é marxista. Funcionou lá no século XVIII, século XIX, funcionou. Só que o mundo mudou, né? O mundo mudou, então essa teologia já está obsoleta. Até o promotor dela, né, Boeffer, se não me engano, ele falou que perguntaram para ele que para reestruturar a doutrina, a tua linha teológica, para reestruturar, você tem como um renascer? Aí ele mesmo admite que é muito complicado, é muito complexo fazer o renascimento dessa linha teológica no âmbito latino. Quando você estuda a teologia latino-americana, você vai estudar a teologia da libertação. É muito difícil porque mudou. O país não é mais tão subdesenvolvido, desenvolveu. Só que como foi uma febre de determinado tempo, porque funcionou para atrair, porque trazia para perto de si as pessoas, o evangelicalismo também se apropriou dessa linha de pensar, porque nada é novo, nada se cria, tudo se copia. Então o meio protestante também buscou fazer a mesma coisa. Aí chamaram de teologia da missão integral, não sei se vocês já ouviram falar. O homem todo, o evangelho todo para o homem todo. É importante pregar o evangelho? Mas é importante levar o pão? Também é. Então vamos pregar o evangelho e levar. Existem alguns erros nessas linhas de pensamento teológico, claro, mas isso, vamos observar no fator histórico e fator sociológico o impacto que teve isso sobre a nossa vida hoje. Por exemplo, quando se faz na tua igreja lá, já fizeram algum mutirão? Chama... Dá doce para as crianças, dá cachorro-quente, dá cesta básica, corte de cabelo, tem a mensagem pregada. Por que existe isso hoje no nosso contexto? Por influência da teologia da libertação, posteriormente da teologia da missão integral. Então, que observaram isso, que dá mais resultado, né? Porque você vai num bairro aí subdesenvolvido, se você for lá com palavras bonitas, você não vai ser ouvido. Agora, se você for lá e na língua do povo e ajudar, aí é diferente, né? Você vai ter mais aceitação. Exatamente, vai funcionar.
A criançada toda do bairro vai, porque às vezes eles não têm lanche em casa. Exatamente. É outra coisa que influenciou, tem influenciado muito as igrejas hoje, que também foi cópia. Creio que vocês já ouviram de falar de células, né? Células está em alta, né? A célula, como que surgiu a célula? A célula surgiu, eu não lembro qual desses países ali, Chile, não sei, esses países latinos, com os católicos, com os livretos chamados cursílios. Então, dos cursílios, foram lá, chegou um grupo, pegou e adaptou ao evangelho, chamaram a princípio de G12, né? Nice Milhomens, influenciou muitos pastores aí no Brasil. Depois começaram a perseguir o G12 por causa das suas práticas estranhas, né, que acontecia no meio. Aí deu uma abafada, ninguém mais falava de célula. Falar de célula era, dentro da Assembleia era o demônio, então, né? Dentro da Assembleia, por causa dos cursos de BADEP, curso que expunham, né, os erros doutrinários das células da época. Diferente das células que estão fazendo hoje, né? Hoje existem células que faz ali? Prega o evangelho, simplesmente reúne menos pessoas, porque o mundo mudou. Por exemplo, funciona? Por um tempo funcionou muito. E na praça, pregar lá, muita gente se convertia, né? Agora, funciona isso numa cidade como Curitiba? Só prédio lá, tem como você pregar, o pessoal lá do último andar ouvir? É quase... Quando tinha tudo lá, estava sempre cheio. Agora eu trabalho ali no centro ali, quase não vai ter ninguém. Não tem ninguém, então. Lá, cantando, falando, mas não tem ninguém. Eles pregam assim, a mensagem está pregando, a mensagem está sendo pregada, porém não está tendo um alvo. Pode ter um ou outro momento, a pessoa se converter, está passando por um momento. É bom que continue, não é bom perder os métodos. Nós temos que agregar mais métodos, né? Não deixar. Então é importante o trabalho que fazem? É importante. Mas assim, não tem aquela mesma eficácia, como ela falou, porque o povo hoje está vivendo numa correria, que ele não para mais para ouvir. Nem 2 minutos de áudio a gente não aguenta ouvir no WhatsApp, né? A gente coloca no 2 vezes lá. Para acelerar, porque a gente não tem mais paciência. Estamos vivendo num momento de muita correria. Então, se eu pegar lá na praça, lá na 15, lá de Curitiba e pregar lá, só vai ouvir alguns que passam. Agora, a pessoa que mora lá num prédio e tal, nunca vai receber. Aí, o que precisa? Precisa o evangelho entrar nas televisões, né, nas emissoras. Precisa alguém lá do andar ser crente, convidar para uma reunião. E depois ele vê o que é o evangelho, ser tocado pelo evangelho e ser levado para adorar a Deus numa igreja. Então a célula é só um método. Ela não é aquela coisa mágica que alguns falam aí também, né? Não, agora em célula que cresce, só a célula que faz a igreja crescer, só a célula que é... Não, ela é um método. Existe... Usada nas redes sociais, né? Isso. Exatamente. Hoje tem hoje o método tem redes sociais. Hoje nós temos diversas redes sociais. Hoje nós temos, ainda funciona o método do panfletinho e do Jesus te ama. É um método. Cruzadas em massa, né? Grandes cruzadas tem que ser. Nós deixamos de fazer. Célula funciona? Funciona também. Porque você vai chamar teus vizinhos, teus amigos íntimos ali para uma reunião, uma conversa e vai falar da palavra. Também funciona. É quase que um culto doméstico com alguns amigos a mais, né? Culto doméstico também quase acabou. Exatamente. Eu fui chamada, daí pensei no meu irmão que era pastor, ele foi comigo, deu a palavra que foi boa, fizemos uma oração. Perfeito, então foi uma célula, um pequeno grupo. Célula é isso, pequeno grupo. E a célula tem a capacidade, por que deu esse nome? Porque tem a capacidade de multiplicar, porque chega um determinado momento que está lá umas 15 pessoas, já é muito para uma célula, tem que multiplicar. Vai 7 para um canto e 7 continua aí. Então daí multiplica, por isso que chamou o nome de célula, né? Por causa da esse poder. E por conta do sistema moderno, funciona por causa da correria Nós aqui vivemos num lugar onde tem igreja em tudo quanto é canto. Mas pessoa que mora numa cidade, que às vezes a igreja é longe, né? Se tiver um amigo próximo ali, ele está ouvindo o evangelho semanalmente. E Jesus está fazendo a obra. Então, é esses pontos aí que a gente tem que entender. Você não pode rejeitar tudo, mas também tem que ver o que se prega dentro de cada lugar, né? Tem que pregar a palavra. Porque o que é mais fácil? Eu pregar uma heresia
para uma igreja com 30 pessoas, que vai ter pessoas instruídas e pessoas não instruídas, ou eu pregar heresia em um grupo lá que está todos iniciando? Onde eu vou ser mais aceito? Aquele grupo, né? Porque geralmente célula é grupo, as pessoas estão iniciando, só tem o líder que tem mais experiência, mas os outros estão tudo iniciando. Diga. Mas a célula, eu estava falando ali, foi 8 anos desde de célula. A gente teve repassado o que o pastor pregava no domingo. Isso. Então a gente discutia o culto do domingo. Então a gente mantinha acesa aquela palavra que foi pregada no domingo. E também, por outro lado, a gente estava cuidando dos membros. Isso. Às vezes a igreja cresce e os membros saem, porque nem o pastor falou pela porta dos fundos, você nem sabe o lugar que foi embora. Então você mantendo ele na célula, se você não aparece na célula, você vai, o que está acontecendo? Entendeu? Esses são os objetivos, né? Os objetivos da célula. A da célula moderna é assim mesmo, né? Por causa dessa questão. Principalmente a nossa igreja trabalhou um pouquinho com célula há um pouco tempo e o ensino vinha do pastor também, daí na quinta você tinha que discorrer aquilo que existia um conteúdo programático ali para você seguir. Na nossa igreja, o pastor dá para falecer. Isso, e daí... A gente vai falar, mas não sai muito fora da... Isso, você só complementa algumas palavras suas ali, né? Exatamente. E o cuidado, né? Que cada um na célula que nos ensinaram era assim, você tinha que estar responsável por 2 pessoas, pelo menos, né? Era aquele sistema de marketing multinível, né? Só que espiritual, né? Você tem que estar responsável por 2, 3 era, né? Por 3 pessoas, você tinha que orar, tinha que ajudar esses novos convertidos, precisar ir buscar... ir levar no hospital, tinha que ajudar mesmo, ajudar em se inteirar. Aí esses 3 depois, cada um mais 3, então assim vai multiplicando, né? Aquele marketing evangelístico, né? Mas gera também um pouco folgado. Sim, também. Por isso que esse é as dificuldades, né? Os problemas, né? Fenomenologia de uma ciência, como ciência. Entendeu-se lá o campo religião pretendendo com uma ciência autônoma, como ela se tornou uma ciência autônoma, a religião, aí passaram a estudar a fenomenologia da religião. Lá estruturando-se como disciplina autônoma a partir ali do século XX, né, decorrer do século XX. A fenomenologia da religião ela teve como um dos vetores a sua constituição polêmica contra as teorias da religião primitiva e também reação aos postulados reducionistas e funcionalistas, que ele quer reduzir tudo, reducionista, né? Funcionalista que só vê a funcionalidade. Entre os autores está lá, Rudolf Otto Mircea Eliade. Daí temos aqui, atualmente a ciência da religião é uma disciplina autônoma que se baseia nas pesquisas empíricas, né? Aquilo que é observado e experienciado. E sistemática da religião e religiões. Abrange uma diversidade de disciplinas que analisam o fenômeno religioso sob aspectos específicos. Tradicionalmente distingue-se, lá, tem a ciência da religião histórica, que é a base do livro, foi mais essa, da apostila. Foi mostrar o estudo da história das religiões, um pouquinho, né? Da ciência da religião, na verdade, né? Então, daí tem o estudo mais aprofundado que está dentro da ciência da religião, é você entender a história da religião. Você tem que entender a história do cristianismo, a história do judaísmo, a história do islamismo. Por que surgiu o islamismo? No momento que surgiu, foi bom? Foi importante? Foi necessário? Então, isso que você estuda, né? Porque aí tem as orientais, né? As religiões orientais também. Análise histórica e particular das religiões através de descrições diacrônicas. Tem uma ciência da religião sistemática ou sistemática da religião. Procura evidenciar o típico na forma de descrições sincrônicas, né? Então ela vai buscar por tópicos, né? Sincronizar esses tópicos, né? Alinhar. Aí temos as 2 vertentes das religiões. As 2 vertentes estão estreitas a relação. Ciência da religião desenvolve as tipologias com base no material empírico disponibilizado pela pesquisa histórica das religiões. História das religiões aproveita os critérios da categoria da ciência da religião para registro ordenado da diversidade histórica. Então uma depende da outra, né? São interdependentes ali. Temos, dentro da história da religião, aborda o fenômeno religioso a partir de uma perspectiva histórica, antropológica no tempo e no espaço. Então eu vou lá estudar a história da religião, por que houve a reforma, o que situou, eu vou ter que buscar na história, o que foi, o que culminou a reforma, aí você vai estudar o ponto histórico.
de como que estava a religião, no caso católica da época, para haver essa ruptura. Tá certo? A sociologia da religião, um exemplo só que eu dei aqui, né? Existem outros. A sociologia da religião é uma ciência moderna, produto de grandes transformações ocorridas na Europa, século XXI, século XVI e século XVII, cujos fundadores são Karl Marx, Emile Durkheim e Max Weber, aqueles que nós comentamos ali, né? Tá as fotinhos ali dos camaradas, né? Deixar a barba crescer, porque parece que quando a barba cresce a gente vira pensador, né? Só barbudo. Os filósofos são só barbudo, né? Mais barbudo que os filósofos, só os profetas daí, né? Agora é moda, né? Ó, daí temos a psicologia da religião, que é uma das mais novas, né? Que nós até estudamos este livro. Ó, aplica princípios e métodos da psicologia ao estudo científico do comportamento religioso do homem. Nós temos uma disciplina que vai falar sobre isso para os novos que estão aqui, vão estudar ainda também, que é bem interessante. Eu achei bem interessante. É uma área que eu nunca tinha pensado, né? A partir do estudo aqui que eu passei a analisar, que é uma disciplina nova. Na minha época não tinha essa disciplina ainda, né? Está sendo estruturada, ainda está nessa fase de estruturação. Antropologia da religião já é bem antiga, essa aqui é a análise científica do fenômeno religioso advindas das diferentes culturas desfazendo preconceitos. Então a antropologia da religião é muito legal, é muito interessante mesmo, porque você estuda o homem a partir da sua cultura. Você vai estudar a religião desse homem a partir da cultura, então você vai conhecer a cultura. E não existe dentro da antropologia da religião, não existe uma cultura melhor que a outra. Então, por exemplo, o sistema de culto lá da aldeia tal nunca é mais inferior do que o sistema de culto do americano, para o antropólogo da religião. Ele vai entender que ambas são valiosas. Por quê? Porque ele vai estudar o homem a partir do seu pensamento, a partir da sua religião. Vai estudar a religião, ou melhor, vai estudar a religião a partir do homem que pratica. Por exemplo, se a gente analisar o homem no sentido de humanidade, né, Parnanguara, e o homem pontalense, por mais que sejam próximos ali, existem alguns, da mesma igreja, vamos colocar assim, assembleia, você vai ver que existe diferença de pensamento, diferença de maneira de ser, de pensar a religiosidade. Por quê? Não é o mesmo, por mais que seja próxima a cultura, seja uma cultura muito próxima. Estou usando um exemplo, é até bem difícil de você, no âmbito do antropólogo, você fazer essas distinções, porque não são culturas diferentes, muito próximas, mas existem diferenças. Você vai ver lá a mesma igreja, que tem o mesmo costume, que tem a mesma história, pensa diferente da igreja aqui em Paranaguá. Por quê? Porque o homem, a cultura da praia lá é um pouco diferente daqui. Agora, quando você vai de uma cultura aqui, como a gente falou aqui lá na aula lá, né? A questão da bebida lá, existe a cultura. Para nós é totalmente errado, né? Agora, eu não me inteirei, mas com certeza lá na Itália, vinho é igual água lá, com certeza irmãos italianos devem, no jantar lá, nos costumes. Judeu, por exemplo, o judeu para ele o vinho é sagrado. Só que ele está ali entre o sagrado e o profano. Ele tanto serve para você se aproximar de Deus, segundo o judaísmo, nas festas sagradas, você beber conforme para se alegrar e para reverenciar a Deus, como você pode se embriagar e não saber fazer juízos. Então, nas festas religiosas dos judeus, até hoje, eu tenho um amigo judeu, inclusive ele é de Paranaguá, volta e meia, judeu mesmo, não tem nada a ver com crente, judeu, volta e meia ele está lá com uma estela na mão, e é religioso. É religioso, por quê? Porque para eles esse conceito é diferente. Então, quando eu estou falando no âmbito da antropologia da religião, quando o antropólogo da religião vai estudar, ele não vai o cara tá pecado, tá com a bebida na mão. Ele não vai estudar isso. Ele vai estudar o porquê que vamos colocar o cristão, esse cristão aqui faz assim, o cristão lá da outra cultura faz desse jeito, sendo que ele é a mesma igreja, serve ao mesmo Deus. Não, ele vai fazer essas ligações, ele vai procurar entender.
Ele vai procurar entender por que o católico, quando passa na frente de uma igreja, ele faz o sinal da cruz. Então ele não vai dizer se é errado ou certo aquilo ali. Ele não vai determinar isso, desfazendo, tendo preconceitos, né? Demonizando, vamos dizer assim. Ele vai estudar esse fenômeno. Por que que ele faz? Ele vai chegar a uma conclusão, né? Até o ladrão que foi roubar a caixinha da igreja fez São da Cruz, eu vi lá no YouTube esses dias. Roubaram a São da Cruz e ele meteu Não, religioso, né, então, né? Não pecou. Não pecou. Ele não pecou porque ele fez o São da Cruz. Então tem gente que tem essas concepções, né? Tem até dentro da igreja, né? Tem gente dentro da igreja que, para ele pode faltar todos os cultos, mas não pode faltar culto de ceia. Porque para ele, por que ele tem esse pensamento? Sendo que nunca foi ensinado isso. Sendo que a ceia fala do quê? A ceia fala de comunhão. Como que eu vou cear se eu não tenho comunhão? Né? Tem gente que nunca foi crente, mas ele dá o dízimo. Você tem que estudar, né? Por que a pessoa dá o dízimo? Qual que é? Aí você estuda, qual que é o objetivo dele, né? Ele não... roubar Deus porque às vezes é um medo, né? Às vezes é um medo que impuseram nele. Às vezes é. Eu cresci na minha casa e era para dar, meu pai não dava, minha mãe dava. Não, eu tô falando de uma pessoa não crente, que nunca teve. Nunca se converteu, né? Você teve pais, né? Às vezes a pessoa nunca se converteu, mas, mano, eu já vi na igreja, que a gente já foi dirigente, já fui da tesouraria, né, da igreja. Então, eu vejo as pessoas nem crente, que dá o dízimo. Interessante, isso é um ponto de interesse para você estudar, analisar esse fenômeno. Então, é isso que o antropólogo da religião ele busca. Tá? Ele não busca, isso daí tá errado dando dízimo e nem é da igreja. Não, ele não vai buscar ter preconceito. Ele vai analisar esse homem, vai procurar estudar e por que ele faz isso. Filosofia da religião é chamada a mostrar fundamentos do sentido e o sentido da religião. Olha, aqui já tem outra, essa aqui é terrível, essa aqui, ó. É mais gostosa do que a antropologia da religião ainda, né? Que ele vai estudar a religião a partir do pensamento do homem. Olha só que interessante, né? Ele não vai estudar a partir da cultura. É a cultura que está envolvida regras de crenças ali, né? Valores. Aí ele vai estudar por que o homem pensa desse jeito, né? Por que o crente nordestino ele é diferente do crente sulista? Ele vai estudar o pensamento desse homem, por que ele pensa dessa forma. Aí daí vai envolver a cultura também um pouquinho, né? Mas é bem interessante. Outros fazem parte desse grupo, geografia, estética, economia, fazem parte também. Então é isso aí, pessoal. Até aqui nosso estudo. Tem aí, para você que está estudando ciência da religião, tem umas dicas aí. Ler, estudar filosofia da religião, se for uma área que você gosta, a filosofia, particularmente é uma área que eu gosto. Antropologia da religião. Eu vou ver, eu até tenho uns livros lá que eu comprei, né? Psicologia da religião, uma área nova, muito interessante de desenvolver. E sociologia da religião, história da religião, né? Entre essas todas aqui, essas três últimas é que eu achei bem interessante, porque envolve filosofia. Psicologia envolve filosofia, né? Antropologia envolve pensamento filosófico, né? Cultural e filosofia também. Então, fica a critério de vocês aí o estudo. Né? Se vocês se identificarem com alguma dessas áreas, vocês aprofundarem os seus estudos para ter mais conhecimento. Alguma pergunta, alguma dúvida?